E bom, gurizada, estamos aqui para mais uma aula completa aqui no canal Barbeiros de Sucesso. Hoje um corte militar com risco, tá? Para ficar nesse resultado que vocês estão vendo aí na foto que eu coloquei aí à direita para vocês verem, beleza? Então é nesse resultado que a gente vai procurar chegar. E para isso, vamos começar aí com o pente número 2, gurizada. Então, o pentezinho número 2 é o primeiro passo para a gente primeiro fazer uma limpeza nesse cabelo todo. Perdão, pente 2 não, desculpa. Pente número 3, ok? Então, vamos limpando todo o cabelo com o pente número 3, passando bem sobre todo o cabelo. Aqui uma etapa que é fundamental que tu tenha noção da importância de tu passar bem a máquina. Passar ela em todos os sentidos. Então, tu vai passar de frente para trás, de trás para frente, da direita para esquerda, da esquerda para direita, na diagonal, na contra-diagonal. A ideia é passar em todos os sentidos para não escapar nenhum cabelo, beleza? Esse é o objetivo principal. E quando tu vai fazer na barbearia, eu até recomendo, muitas vezes, tu dá uma repassadinha na máquina, depois que tu já cortou o cabelo, lavou o cabelo, lava o cabelo, seca com o secador, e aí aqueles cabelos que estão presos na raiz, por causa do próprio sebo, do suor, que o próprio cabelo tem, cara, esses cabelos ficam grudados na raiz e tu passa a máquina e não pega eles, estão grudados na raiz, por mais que esteja comprido, ele tá deitado sobre a raiz. Então, depois de lavar o cabelo, tu seca, tu pode passar um pouquinho mais a máquina, tu vai sempre ver que vai levantar uns cabelinhos que não estavam ali quando tu passou pela primeira vez. Então, esse é o primeiro objetivo que tu vai ter aqui para fazer esse corte, é passar muito bem a máquina, beleza? Passar com todo o cuidado possível. Feito isso, vamos começar fazendo o risco. Como vocês podem ver, ele já fazia o risco antes, tá meio torto ali, mas a gente vai tentar fazer um risco reto para corrigir isso daí. Então tu vem aqui, baixa a cadeira bem, baixou a cadeira, olha de cima para baixo e faz apenas uma linha referência, tá? Então essa primeira linha, esse primeiro cortezinho, é só referência, não é meu objetivo que fique pronto agora, não, só faço a referência. Feito a referência, aí sim tu vem com a máquina já dando uma balançadinha nela para deixar o risco um pouco mais grosso, beleza? Então esse é o nosso barbada, gente, pelo amor de Deus, é muito fácil. Então, ó, como estão vendo aí, uma teta, né, mano? Barbadinha, fiz o risquinho ali e tá pronto, basicamente é isso. Nosso risco não tem muito mistério, por isso que é bom tu usar uma boa máquina. Eu tô usando uma Snap FX, mas tu pode usar, por exemplo, uma Mega Flex Fit, que vai sair muito bem para esse trabalho. Feito isso, pente número 1,5, ok? E o que a gente vai fazer? Vai passar esse pente 1,5 até o risco. Então a gente pode usar o risco de referência ali e passar até lá em cima, tá? Ele gosta desse corte bem raspado lá em cima. Ah, mas não tem que preservar a aresta? Tem, na maioria dos cortes sim, tem que preservar. Mas esse cliente não gosta, ele gosta do raspado até em cima. E a vontade do cliente, um fato curioso aqui que eu vou comentar, mas a vontade do cliente está acima, muitas vezes, da nossa vontade. O cara curte desse jeito, pra que eu vou fazer de um jeito que ele não curte, só pra ele depois ir pro outro barbeiro que curte? Então não me adianta, tá ligado? Então o outro barbeiro que faz do jeito que ele pede. Então não me adianta, mano, eu tenho que fazer do jeito que ele quer, do melhor jeito possível. Dou a recomendação, mas se ele não quer, também não vou pegar, botar uma arma na cabeça dele. Não, tu vai preservar a aresta porque eu tô mandando. Não, então vamos fazer dessa maneira, passando até lá em cima, tá? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, como não tem o risco, a gente vai passar o e-mail bem alto, porém, não vai passar tão lá em cima como se fosse na linha de divisão desse cabelo. Não precisa, é um corte que vai ser um pouco mais assimétrico mesmo, em quesito de encaixe ali em cima. Não tem problema, o Cristiano Ronaldo usava por muito tempo assim, muita gente usa e gosta, beleza? Então, feito isso, pega a máquina, coloca na 0, dá um tapinha na alavanca e o que tu vai fazer? Tu vai criar uma marcação guia nesse cabelo. Essa marcação inicial é muito importante que tu faça ela na 0, porém, dá um tapinha na alavanca, não pode ser na 0 baixa, tem que ser um tapa acima da 0 baixa, para te poder depois desmarcar com a 0 baixa. Se tu marcar assim com a máquina invertida na 0 baixa, tu vai criar uma marca que tu nunca mais vai tirar, meu amigo. Nunca mais tu vai conseguir tirar. Então dá um tapinha na alavanca, ok? Um tapinhazinho na alavanca, e aí tu pode marcar. Eu gosto muito de marcar com máquina invertida. Eu acho que é uma maneira que fica bem fácil, né? Fica bem definida a marquinha. Então eu gosto bastante de fazer dessa maneira, porém é importante que tu dê o tapinha na alavanca, tá? Feito isso, pode botar 0 baixa e agora a gente vai tirar um pouquinho ali, já procurando encaixe embaixo dessa linha. Limpar ali mais ou menos um dedo, tá? Um dedo abaixo da linha para te criar uma guia limpinha do teu cabelo. Então vai passando a máquina,
com bastante tranquilidade. Vocês vão ver durante o review que eu vou trocar de máquinas várias vezes. É porque quando eu corto o cabelo eu fico trocando mesmo, porque vocês sabem, né? O canal aqui, eu faço muito review de máquina, então eu gosto de ficar testando uma máquina a outra. Eu começo com uma máquina, faço com a outra, mas tudo que eu dizer aqui, tu vai usar só uma máquina, beleza? Não precisa ficar trocando. Feito isso, pegamos a nossa máquina de acabamento e a gente desce mais ou menos meio dedo. Vai passar essa máquina de acabamento com a posição dela a mesma do que máquina de corte, então posição de corte, a posição tradicional. Tu vai passar essa máquina baixando mais ou menos um dedo e procurando um movimento mais de encaixe na parte superior. Ou seja, tu entra mais de ponta com a máquina e levanta com mais as costas da lâmina. Dessa maneira, tu vai conseguir deixar um acabamento mais bem feito ali. Feito isso, inverte a máquina e começa a passar mais meio dedinho para baixo. Aqui entra um detalhe, tá? Tu encosta fazendo pouca força e no momento que tu desce, tu dá uma apertadinha na máquina. Então, com peso, sem peso. Então, sem peso, com peso. Sem peso, com peso. Sem peso, com peso. Sem peso, com peso. Eu penso isso na minha cabeça quando eu tô fazendo isso aí. Eu fico assim, sem peso, com peso. Sem peso, com peso. Ó, sem peso, com peso. Sem peso, com peso. A minha cabeça funciona assim, tá ligado? Eu sempre fico com isso na cabeça quando eu tô fazendo isso. Feito isso, pegamos uma máquina zero, ok? Na zero baixa, e passamos ali embaixo. Vocês vão notar que vai ficar uma marca ali, onde tem cabelo e é onde eu passei a minha máquina de acabamento, porque a máquina de acabamento é bem mais rente do que a zero da máquina de corte. Então, isso vai ser uma guia pra gente. Isso é bem legal se tu não tem muita expertise ainda com shaver, com lâmina, tu não consegue enxergar, isso vai te facilitar, porque tu vai ter uma linha guia claramente de onde é a máquina de acabamento e onde está só a máquina zero da máquina de corte. E isso vai servir de guia para a gente passar a nossa querida shaver. Então, trabalhar com guias para quem está começando é o mundo ideal, é o que a gente procura. Facilita a nossa vida na hora do corte do dia a dia. Menos guias, a gente não se... Com mais guias, a gente não se perde. Então, muito fácil. Tu vai olhar, olha, a marquinha claramente, pega a shaver e começa a passar até aquela linhazinha ali, dando uma tiradinha quando chega perto da linha, ok? Então, o objetivo é fazer sumir essa linha. Primeiro, passa a shaver só até a linha ali. Então, eu vou passando ela e vocês vão ver que vai ficar uma marquinha ali, que depois para tirar vai ser barbadinha, gente. Então, vai passando a shaver, vai limpando. Como vocês podem ver, a shaver apenas na parte de baixo do corte é a maneira que eu uso para te ter um acabamento melhor em quesito de fade, né? Tu vai tá deixando um tom mais claro, que vai facilitar, vai deixar mais bonito o fade, né? O fade nada mais é do que diferença de tons, o tom de cima com o tom de baixo. Quanto mais claro for a parte de baixo, mais bonito fica o degradê. Ali eu troquei de shaver, mas não porque motivo técnico, é que acabou a bateria, beleza? Então, ó, eu vou passando, mas vocês estão vendo que tá ficando uma marquinha ali em cima, tá? Essa marquinha é proposital, por quê? Porque depois eu vou passar a shaver invertida naquela região só para tirar a marquinha. Então eu passo a shaver até a linha, crio mais uma linha ali de guia, ok? Com a shaver não tiro totalmente. E depois eu vou começar a tirar aquela marquinha. Eu recomendo ter duas shavers para fazer isso, tá? Uma mais forte para fazer a limpeza e uma mais fraquinha para fazer aquela parte. Que eu tô usando aí uma shaver de lâmina única da Mega. Essa shaver não tem à venda, tá? É um modelo especial, não existe à venda no mercado da Mega. Mas tu pode usar, por exemplo, a Mega Final Touch. Tu pode usar qualquer shaverzinha que seja um pouquinho, não seja muito RPM. Por quê? Porque essas shavers que tem menos potência tiram menos. Então tu vai lá só na marquinha e tira. Ah, então só tem uma shaver. Então tu vai passar bem suave essa shaver, sem peso, usando, mano, toquinhos, tá? Quanto mais forte for tua shaver, mais leve vai ter que ter seu toque, entendeu? Então se tu tá iniciando, o que eu vou te recomendar? Compra a Mega Final Touch. Eu tô deixando aí na tela a foto dela ali, com ela é uma shaver, mano, que vale muito a pena para fazer esse trabalho. Uma shaver com uma potência um pouquinho mais baixa para fazer esse trabalho, funciona muito, muito bem. Eu gosto bastante, sempre uso a Final Touch, estava testando essa daí, também funciona muito bem. Essa daí acaba sendo um pouco lenta demais, mas, cara, o lento para um barbeiro iniciante sempre é bom. Essa aí é lenta demais, mas a Final Touch acho que fica na medida, mano, medida perfeita. E vocês veem que vai criando uma transição perfeita entre a máquina zero da máquina de corte, a máquina de acabamento em posição de corte, a máquina de acabamento em posição invertida e a shaver, terminando em shaver. Então fica tudo monotônico ali, tu olha assim, não tem nenhuma marca, nada, uma graduação perfeita. Esse é o nosso objetivo e por isso que a gente vai usando guias, que daí fica fácil. O nosso objetivo aqui é facilitar a tua vida, é facilitar o trabalho para ti barbeiro que tem dificuldade. É para isso que eu tô aqui, é para isso que eu dou aula, para que vocês consigam fazer, tu tá começando, um degradê bem feito. Nunca vou chegar aqui e falar que eu sou o melhor barbeiro do mundo, mas eu tenho certeza que
as técnicas ajudam bastante a galera. E ajudando um pouquinho tu, eu já tô muito feliz, tá? Vamos começar a fazer o pente? Muito simples, tá? Pente amarelo é o pente número 1. Então a gente começa a passar o pente número 1 na baixa, ok? E vamos criar mais uma guia proposital, mais ou menos na altura que tu quiser, tá? Aqui eu tô fazendo bem alto porque esse degradê é muito alto, né? A gente fez um e-mail lá na puta que pariu, lá em cima. Então o nosso objetivo aqui é subir mesmo essa 1 lá em cima também, porque tem que ser alto, é um degradê alto, é um high fade mesmo. Então 1 baixa até lá em cima, criando uma marquinha proposital que vai servir de guia pra gente retirar ela. Então agora a gente dá uma mexidinha na alavanca, sobe um pouquinho, tá? Coloca mais ou menos no meio do caminho ali e começa a trabalhar apenas em cima da marquinha. Como vocês podem ver, barbadinha, a marca já vai começando a se dissipar. Então a gente vai trabalhando em cima da marquinha para deixar ela mais suave possível, beleza? Feito isso, depois a gente começa a subir um pouquinho mais a alavanca da máquina para subir ainda mais essa máquina. Então, ó, subimos lá alta agora, e agora sim o movimento é plano até lá em cima, encaixando com a 1,5. Então a gente já vai começar a misturar todo o fade, a parte de 1,5 com a parte de 1. Então a gente vai subindo a alavanca. Como vocês podem ver, o cabelo dele tem bastante marcas ali. O cabelo dele é um cabelo desses bem difíceis, mas eu gosto de mostrar esses cabelos difíceis. É um cabelo que parece que tá com marca, mas é porque ele cresce em vários sentidos. É um cabelo muito louco mesmo, tá? Agora a gente vai pegar o pente meio, tá? Pente meio. E vamos fazer a mesma coisa, pega ele na baixa e cria uma marcação proposital. Então, um pouco mais abaixo do que a gente fez com a 1. A gente está criando mais uma guia para a gente poder fazer a desmarcação desse degradê. Então, como vocês podem perceber, é a mesma coisa sempre. Crio marcação, tiro marcação, crio marcação, tiro marcação, crio marcação, tiro marcação. Desse jeito não tem como se perder, sempre vai ficar limpo, porque tu trabalha com guias. Quem trabalha com guias nunca erra. Por quê? Porque, mano, tá a guia lá. Só se tu ignorar a tua própria guia para tirar. Então segue as guias, não vai ter erro. O trabalho vai ficar muito bem feito desde que tu trabalhe com guias, tá? Como vocês podem ver, eu vou limpando, criando, passo bem a máquina, tá? Tem que passar bem essa máquina, não deixar nada de cabelo para trás. Dá uma caprichada, passa com carinho, tá? Passar com carinho a máquina, deixar tudo bem limpo, sempre com a escovinha na mão. Ó, se eu vejo que ficou alguma coisinha, eu vou lá e limpo. Capricho, gente, o capricho é o que conquista o cliente, beleza? Então, ó, subo a alavanca um pouquinho e agora eu começo a trabalhar na marquinha, beleza? Então, e vamos trabalhando sempre com bastante carinho nesse cabelo, tá? Sempre tomando muito cuidado para não cometer nenhum erro, não subir a marca demais. Por isso que eu passo bem, a pente meio é um dos mais importantes, tu tem que caprichar. Feito isso, subimos a alavanca um pouquinho, mais ou menos na metade, e a gente começa a desmarcar. Tu vai trabalhar com essa máquina usando ponta e costa da máquina bem na marquinha, tá? Para deixar já o encaixe acontecer. A gente precisa encaixar o pente meio com o pente número 1 que está acima dele. Então, subindo a alavanca um pouquinho, tu já vê que já a marca já começa a sumir. Então tem que passar bem, esfregar bem. Aí é um cabelo grosso, um pouco mais difícil, então tem que esfregar bem. É um cabelo difícil, eu acho legal trazer aqui pro canal um cabelo mais difícil, beleza? Lembrando, tu quer aprender mais sobre corte de cabelo, quer aprender mais sobre o mundo da barbearia com cursos completos, tem a nossa plataforma, a Academia Barbeiros de Sucesso. Eu tô deixando o link na descrição da nossa plataforma. Entrando lá tem vários cursos completos e várias aulas gratuitas que tu não precisa pagar nada para assistir. Entra lá e dá uma olhada nas aulas gratuitas, cara. E tem outros cursos que tu pode ir lá, como curso de venda, curso de barbeiro iniciante completinho. Cara, tem curso de várias coisas lá, tudo no precinho, tudo baratinho, tudo acessível, tá? Nenhum curso caro, tudo baratinho para te poder estudar e melhorar no mundo da barbearia. Então tô deixando o link na descrição desse vídeo aqui para te poder acessar lá e assistir, beleza? Como vocês estão vendo aí, subi a alavanca um pouco mais e agora eu começo a buscar um movimento mais plano, mais lá para cima mesmo. Então, como vocês podem ver, a máquina começa a subir mesmo, tá? Por quê? Porque eu já estou encaixando tudo. O pente meio é um pente bem suave para encaixe. É um pente que dá um polimento muito bom. Então ele na alta, tu usando bem as costas da máquina, tu vai ganhar bastante polimento no teu corte. Então aprenda a trabalhar bastante com o pente meio. O pente meio é um dos mais importantes na barbearia, na minha opinião, porque ele encaixa muito bem e faz o polimento muito bom, tá? Feito isso, bora tirar a marca da 0, tá? A gente vai pegar a 0 baixa e vamos dar um tapinha só na linha, mas sem tirar a linha. Por quê? Para procurar um último encaixe entre máquina 0 e a máquina de acabamento. Então só vou dar uma
um susto ali. Vou dar, opa, tô aqui. Só vou dar um sustinho ali com a máquina zero baixa, ok? Só para algum encaixe que não tenha ficado entre acabamento e zero, limpar ali, beleza? Então esse é o objetivo. Feito isso, agora sim, a gente vai começar a trabalhar na marca propriamente dita, tá? Então, ó, deu uma tapita na alavanca, ó, e agora, ó, eu começo a machucar um pouco essa marquinha. Coisa leve, tá? É levezinho, ó. Eu dei só um tapinha na alavanca, ó, e nem subo praticamente a marquinha, tá? Só tô dando mais uma polida, tá? Por quê? Porque tá subindo aquele nível ali um pouco, mas tá. Isso é importante, ó. Subir a alavanca um pontinho mais e agora já vou trabalhar nessa marca mesmo, tá? Agora o movimento já entra na marca e sai. Entra e sai. Movimento plano, entra de ponta de lâmina, termina de costas. Então imagina que a ponta, a parte da frente da lâmina encosta bem na pele e no final, quando sobe, eu procuro mais as costas. É como se a máquina fizesse um movimento C, é o C-Move que o pessoal chama, né? Mas imagina mais, em vez de procurar fazer movimento C, eu acho que vai funcionar melhor na tua cabeça tu imaginar entrar de ponta, terminar de costas, entrar de ponta, terminar de costas. Porque a máquina passa plana na cabeça, ela não faz um formato de C, ela se mantém plana. E como vocês podem ver, o degradê meio que nasce aí, né? Ele de repente já tá tudo desmarcado num simples movimento de máquina. Então, eu subi mais um ponto alavanca e agora eu consigo fazer um movimento um pouco mais plano e um pouco mais alto já para procurar o último encaixe desse degradê. Tu vai trabalhando, aqui vai feeling do barbeiro, tem que trabalhar a alavanca, mas como vocês podem ver, tu usando guias, tu não erra, mano, é só usar guias. Usando guias não tem erro, tu vai chegar num resultado bom do teu degradê de uma maneira simples, que tu vai fazer um passo a passo todo dia igual, que tu vai virar no automático, tu nem vai pensar mais para fazer esse passo a passo, acaba ficando no automático. Tu faz tudo no automático de maneira muito, muito rápida, muito, muito simples, beleza? Agora, eu vou criar a marcação do acabamento, então eu vou marcar o perfil desse cliente, ele não gosta de muito marcado, então eu vou criar só uma marcação leve, ok? Aqui daria para marcar bem lá para dentro e tal, mas, mano, ele quer leve, então vamos encaixando ali a parte frontal com a parte lateral do perfil dele, marcando o mínimo possível para não entrar muito, porque depois quando cresce esse cabelo fica feio, crescer tudo fora. Eu acho muito feio, tá ligado? O cara ele faz um perfil todo marcado que fica bonito só na hora de tirar foto. 2 dias depois tá um monte de cabelo crescendo fora do perfil e fica muito, muito feio, beleza? Então tu procura uma linha reta em cima e indo reto encaixando no ângulo de 90 graus com a linha lateral, a linha do perfil, essa que eu tô fazendo agora. Tem que ficar uma quina de 90 graus. Quinas muito abertas ficam feias, quinas muito fechadas ficam feias. A ideia é que fique tipo uma goleirinha, tá? Reparem como o cabelo dele, cheio de marca, né? Um cabelo bem difícil mesmo. Mas é do cabelo dele, né? Ele tem vários redemoinhos e tudo mais. Eu recomendaria para ele deixar maior esse cabelo ali para assumir essas marcas. Mas ele, por enquanto, não quer dessa maneira. Ele gosta, eu já tinha cortado o cabelo dele. Eu não corto sempre o cabelo dele, tá? Ele é um conhecido, mas eu não corto sempre. E ele corta com outro barbeiro normalmente, mas é aquilo. É um cabelo que eu recomendaria deixar crescer um pouco mais aquela região, mas ele gosta lá em cima. Na vez que eu fiz preservando ali, na outra vez que ele voltou, ele já pediu para subir. Então não tem muito o que fazer, né, gente? É aquilo. A vontade do cliente é a vontade de Deus. Agora, ó, tô fazendo a parte do redondinho. Usa só a pontinha da lâmina e faz um movimento circular ali com bastante cuidado. Tem que esfregar bem a máquina para criar. Novamente, como o dele tá bem baixo, não vai marcar muito, mas não tem problema. O importante é que tu marque para que fique ali o acabamento feito na lateral desse cabelo. Reparem como é um passo a passo bem simples, né? Olha aí como é que fica o risco. E olha a lateral ali cheio de marcas. O cabelo dele tem vários redemoinhos. Tem redemoinho bem ali, né? Então tem muito como fazer, ó. O redemoinho dele, ó, tô mostrando ali. Ele vem ali de trás, ele tem todo torto ali, tá ligado? Isso aí é da raiz dele. Às vezes o cara fica se cobrando, nossa, ficou essas marcas. Não, mas isso é o cabelo, cara. Ele nasceu com esse cabelo. Ele sabe. Ele não descobriu isso contigo, tá? Agora, gente, eu vou refazer todo o passo a passo do outro lado, tá? Então o passo a passo desse aqui, de agora em diante, vai ser exatamente a mesma coisa, beleza? Segunda parte em 3, 2, 1, vai! Então, como vai ser a mesma coisa, eu vou mostrar na velocidade 1, dei uma acelerada aí 3 vezes, só pra gente poder fazer uma recapitulação do passo a passo, tá? Máquina de posição de acabamento em posição de corte, primeiramente. Depois a gente vai vir com a máquina de acabamento em posição invertida, sempre lembrando, sem peso, com peso, sem peso, com peso, beleza? Depois, máquina de corte
zero baixa, limpando toda a lateral da parte de baixo, deixando uma marca proposital que vai ser nossa guia na hora de tu passar a shaver. Esse é o objetivo, né? De tu passar ali embaixo, deixar aquela marquinha, é para ser uma guia para nós passar a nossa shaver. Feito isso, pega a shaver e começa a criar uma marcação até ali, deixando uma linha guia, tá? Então tu passa a shaver até deixar uma linhazinha ali no cabelo, beleza? Então vai passando a shaver e deixa uma linha guia, depois tu vai lá, pega uma shaver que esteja um pouco mais fraca e limpa, tá? Feito isso, máquina 1, baixa, passando lá em cima, criando uma marcação, lembrando, né, aqui é um high fade, fade alto, lá em cima nas nuvens, e depois tu vem subindo para tirar a marcação. Então tu passa ali na baixa, sobe a alavanca na metade, começa a subir um pouquinho, depois bota a alavanca no alto e termina de subir até lá em cima, procurando o encaixe no pente 1,5 que a gente passou lá no começo do corte. Feito isso aí, procuramos o encaixe, tá? Não tem muito mistério, começa a passar o pente número meio, tá? Então o pente meio, na baixa a gente vai refazer exatamente o mesmo passo a passo. Tu vai passar ele na baixa, criando uma marcação proposital, e depois tu vai começar a trabalhar nessa marcação, subindo a alavanca de pontinho em pontinho, pode subir 2 pontinhos, e tu começa a encaixar com a parte de cima, tu começa a sombrear, transforma a tua máquina num sombreador, beleza? Então é aquilo que eu digo, na baixa ela marca, nas outras posições ela sombreia, tá? A máquina começa a sombrear, para isso que serve meio, a alavanca na metade e a alavanca na alta, é para sombrear os nossos cortes. Então passa na baixa e depois começa a usar a alavanca para sombrear, passando 2 pontinhos para cima, 3, dependendo quantos estágios tiver a tua alavanca. Feito isso, a gente passa a zero baixa de novo, só para ver se ficou alguma coisinha ali embaixo, alguma bobagemzinha. Depois tu já sobe a alavanca e começa a trabalhar na marquinha e tu vai ver que o degradê já começa a nascer. Repare que esse lado do cabelo dele é bem melhor, né? Porque ele preserva um pouco mais a aresta, não faz aquele lá em cima, e já fica, na minha opinião, esse lado do cabelo dele fica bem mais bonito, não tem aquele redemoinho, daí fica um degradê bem mais limpo, né? Esse lado fica bem melhor. Depois, faz o acabamento com a máquina de corte. E esse é o resultado final que fica do cabelo. Bem facilzinho de fazer, gente. Vocês podem ver ali o risco, fica bem bonito, tá? Eu acho muito bonito esse risco ali. E, mano, ficou muito bacana e o mais importante, o cliente ficou feliz. Se curtiram da aula, não te esquece de dar o like, se inscrever no canal, gente. Isso ajuda demais pra gente trazer cada vez mais aulas aqui no canal Barbeiros de Sucesso. Meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado mesmo pra quem assistiu. Valeu e fui!